Boa noite a todos, retornando para mais um dia dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Dando continuidade às nossas aulas rápidas, nós que estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma. Estamos no tópico o sono e os sonhos. Bom, nós passamos aí cerca de 2 aulas comentando a resposta à questão 402, finalizamos ontem, né? Então, hoje nós vamos partir para a questão seguinte, questão 403. Nela, Kardec pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E eles respondem. Nós já fizemos alguns comentários antes, mas vamos acompanhar a resposta dos espíritos. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está em constante atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, nós já comentamos isso em algumas questões anteriores. Basicamente, a dificuldade que nós todos temos de guardar essas lembranças no período da consciência, né, mas lembranças assim mais nítidas, mais contínuas, porque via de regra a gente tem flashes, né? Guardamos algumas imagens, algumas emoções, mesmo intuições daquilo que se passou. Eu estou sentindo, parece que eu estive visitando fulano, mas eu não tenho certeza. Então, ainda são lembranças vagas, na verdade. Isso se dá, primeiramente, por conta da incapacidade do nosso cérebro material guardar essas percepções que não foram captadas pelos órgãos físicos, mas que foram vivenciadas pelo espírito durante a emancipação. Segundo ponto, que vale a pena também a gente pensar, que nós temos faculdades espirituais. Todos nós, digamos assim, vocês já devem ter ouvido falar isso, somos médiuns. Mas o grau desta faculdade, o grau desta sensibilidade varia demais. Então, nós vamos ter pessoas mais sensíveis e pessoas menos sensíveis, essa é a realidade. Então, também estas faculdades interferem na assimilação que nós fazemos, no guardar lembranças mais nítidas das nossas experiências durante a emancipação. Veja só, hoje existem vários trabalhos de médiums, não só na linha espírita, mas na linha também espiritualista, que trabalham através do desdobramento consciente. São médiums que adormecem com um propósito, se dispõe a trabalhar com os seus guias, seus benfeitores espirituais, e nestas experiências durante o desdobramento, eles fixam as experiências, as lições, as paisagens, retornando, quer dizer, acordando no plano físico, eles relatam, eles escrevem tudo o que vivenciaram com uma nitidez muito profunda. Ou seja, eles têm muita consciência, a memória deles é muito avançada, mas isso não é um acaso. Via de regra, esses médiuns foram preparados antes mesmo da reencarnação para que pudessem desenvolver a faculdade no plano físico, esta faculdade específica do desdobramento consciente, inclusive no campo da escrita, né? Então, nós vamos ter essa variedade muito grande de sensibilidade. Então, também as nossas faculdades espirituais interferem na maior ou menor memória que temos dos nossos sonos, valendo dizer, né? Também o nosso equipamento perispiritual interfere. Tem significado nesse quesito de reter mais lembranças ou menos. Questão 404. Kardec pergunta: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Eu nunca procurei muito me interessar por isso, mas eu sei de ouvir dizer, ou de ver algum comentário em relance,
né, que existem muitas, digamos assim, interpretações. Se você sonhar com cobra, quer dizer isso. Se você sonha com dinheiro, quer dizer isso. Se você sonha com rio, quer dizer isso. Então, Kardec quer saber isso. Tem alguma verdade nestas significações? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenadicha, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Então, Kardec já começa, quer dizer, os espíritos já começam desmistificando toda essa leva de interpretações, baseadas muito mais no misticismo do que em tratados realmente, do que estudos aprofundados da ciência espírita e dentro dela da ciência dessas experiências da emancipação da alma. Então, a gente já começa dizendo que não tem nada a ver. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens, quer dizer, os sonhos, que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, muitas vezes, como nós temos somente flashes nestes sonhos, dos quais nos recordamos, muitas vezes essas imagens nos parecem confusas. E, a princípio, são difíceis que nós as compreendamos porque eles não têm, e aí os espíritos informam, um significado muito ligado às nossas questões materiais. Nós já tivemos isso, um esclarecimento nesse sentido nas questões anteriores. Que os nossos sonhos, estas imagens que são fixadas, esses reflexos, né, esses flashes que são fixados, eles se dirigem, eles falam ao nosso espírito, não ao homem encarnado. São também, como guardam, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Então, ou eles vão trazer uma imagem, uma premonição que pode vir a acontecer, e nós já comentamos sobre isso. Premonição, ela é algo que pode vir a acontecer, há uma possibilidade daquilo vir a acontecer, desde que você haja de tal forma. Se você modificar a sua ação, muito possivelmente você conseguirá mudar o efeito, porque muitas vezes a premonição nos traz imagens tristes, alarmantes, são avisos, são alertas. São alertas para que você modifique alguma prática que você está tendo, ou no pensamento, ou no sentimento, ou de ação efetiva, para que aquela possibilidade não se efetive. Então, este sentido e a utilidade da premonição, ou seja, destes flashes, dessas imagens do amanhã, do futuro. Mas eles também podem ser imagens daquilo que nós estamos visitando no momento da emancipação. Vou dar um exemplo fictício. Eu adormeço hoje com muita saudade da minha família, que está lá em São Lourenço. E, de repente, durante a emancipação, quer dizer, enquanto meu corpo está dormindo, há a possibilidade de eu ir até eles, e de nós nos encontrarmos, e de nós conversarmos, e às vezes até fazermos um passeio juntos. E quando eu retorno, eu guardo estas imagens, que eu estava em um lugar diferente, e estava lá meu pai, estava lá minha mãe, estava lá meu filho. Ou então, pode ser mais distante, eu tenho uma grande amiga, alguém que eu amo muito, que mora já há muitos anos em Londres, né? E eu posso hoje ter pensado muito nela, a gente não está tendo tempo de se falar, a vida está muito corrida, né? E eu adormeço hoje pensando muito na Magda, essa amiga minha querida. E muitas vezes, o fato de eu pensar nela, o meu pensamento já vai até ela, isso faz com que ela pense em mim e vice-versa, e nós duas adormecemos pensando uma na outra. E aí a espiritualidade possibilita que nós possamos nos encontrar. Ou na psicosfera do Brasil, ou na psicosfera da Inglaterra, ou até mesmo em outro local. E lá nós podemos conversar, nós podemos estudar juntas, matar um pouco das nossas saudades, e acordamos no dia seguinte com flashes destas recordações. Bom, mas eles continuam. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos,
a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Hoje em dia até a gente não ouve muito falar, né? Mas se a gente for estudar, por exemplo, a Revista Espírita, que Kardec publicou durante 11 anos, são incontáveis as cartas que Kardec recebe, as comunicações informando destes acontecidos. Ou seja, de pessoas que sonharam antes que fulano estava morrendo, né? E aí, no meio da noite, acordam com aquela certeza, nossa, fulano morreu. E somente no dia seguinte, ou até depois disso, porque nós estamos falando do século XIX, quando as notícias não eram tão rápidas, a pessoa fica sabendo que realmente naquele dia, naquele horário, aquela pessoa com a qual ele sonhou estava realmente desencarnando. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? E é realmente isso que acontece. Né? Não raro os espíritos que eram evocados por Kardec e que vinham destas informações, eles confessavam que no momento realmente do seu desenlace, eles pensaram muito naquela outra pessoa, que precisavam avisar, porque estavam muito saudosos, gostariam de se despedir. E este era um desejo profundo, forte. Né? E por isso a sua alma pôde ir até a outra pessoa despedir-se. Né? E a outra pessoa, então, tem esse flash de que o seu amigo estava falecendo. Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Então, aqui são duas situações. A primeira, nós vimos até em questões anteriores, quando Kardec pergunta aos espíritos, se a gente dormir pensando, quer dizer, se a gente desejar alguma coisa, eu quero visitar fulano. Se quando a gente adormece, a gente realmente vai visitar fulano. E os espíritos disseram que isso não é uma regra. Porque nem sempre aquilo que você quer em vigília é exatamente aquilo que você quer quando a sua alma emancipa-se do seu corpo. Tá? Mas, quando esse desejo é muito forte, realmente é sincero, o seu espírito deseja, você acorda do lado de lá. Com esse desejo, a probabilidade de você, vamos dizer assim, realizar esse desejo indo visitar é muito grande. Mas aqui eles falam de outra questão. Eles dizem que às vezes aquilo com que nós sonhamos, ou as ideias que nos vêm quando nós acordamos, né, ou soluções às vezes para problemas, para questões, que não foram pensadas na noite anterior, ou mesmo algumas questões que nós já havíamos até esquecido, e que vem a solução, vem a ideia, são mais ou menos prova que realmente aquilo que acontece conosco durante a emancipação é real, não é ilusão. Lembrem-se que eu comentei ontem dos 3 tipos, vamos dizer assim, de adormecimento que nós temos, né? Então não se esqueçam disso. A emancipação da alma, que o espírito pode ir mais distante, a emancipação no qual o espírito fica ali mais restrito à sua casa, às suas questões, e há também esse, abre aspas, adormecimento do espírito, no qual ele relembra fatos já acontecidos da sua vida, cenas de reencarnações passadas, ou mesmo quando ele fica conjecturando, pensando, matutando sobre os problemas materiais ou emocionais ou psíquicos que ele está tendo no momento presente. Bom, mas vamos continuar. Na questão 405, Kardec pergunta: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma? Eu já falei por quê, mas vamos continuar. A que se deve atribuir isso? Então eu acho que aqui eles vão dar mais ou menos a resposta que eu já dei para vocês antes. Vamos lá. Pode suceder, dizem os espíritos, que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Pode. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. Então ele previu, ele teve uma premonição, um pressentimento
e ele agiu, quando em vigília, na direção daquele desiderato. Ele teve o pressentimento e ele foi atrás. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de ideias terrenas, das suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. É aquele primeiro estágio, quer dizer, aquela primeira experiência da emancipação que eu acabei de falar. Aliás, na verdade eu citei por último, né? Eu falei dela primeiro nas aulas passadas. Então, que estágio é esse? No qual o espírito efetivamente não está tendo experiências emancipado, ou seja, ele não está indo a outros locais, ele não está estudando, não está trabalhando, nem para o bem nem para o mal. Né? Ele está ali, nesse, vamos dizer assim, adormecimento temporário do próprio espírito, pensando, imaginando coisas que ele deseja ou pensando nos seus problemas, nas dificuldades, nas grandes questões da sua vida. Então, é uma coisa pessoal. Não há interferência dos espíritos. Via de regra, os mentores estão somente guardando a casa nesse instante, vamos dizer assim. Então, o espírito em si não está sendo objeto de nenhuma influenciação, é ele com ele. Ele com a sua imaginação. Ou ele com a sua memória do inconsciente. Ele com as suas preocupações, com os seus desejos. Ele pensando. E ele guardando o fruto das imagens destes pensamentos que ele está tendo. Questão 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? É uma pergunta interessante de Kardec, não é? Porque nós achamos que conhecemos as pessoas. Mas eu costumo dizer que eu não conheço nem a mim mesma. Não como eu gostaria de me conhecer. Esse é o exercício que eu estou a fazer, creio eu, há alguns séculos. Então, como que eu posso afirmar que alguém que eu conheço no plano da vigília não poderia estar fazendo ou dizendo algo que eu presencie durante a emancipação das nossas almas? Mas vamos à resposta à questão de Kardec. De que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Quer dizer, você acha que ela não pode falar ou fazer aquilo, mas o que você sabe a respeito disso? Você não sabe nem o que você é capaz, não é? Muitas vezes, eu tive a oportunidade, eu vou citar a mim, porque eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade de acordar de alguns sonhos que foram muito reais, sonhos próximos a pesadelos, e pensar assim, mas gente, quem que sou eu? Por que eu estava fazendo isso? Como eu pude fazer isso? Continuam eles. Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o em que eles pensam. Isso acontece em vigília. Vocês sabem exatamente que o seu vizinho, que o seu companheiro, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa pensa? Ou você presume? Continuam eles. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Isso é interessante que eles colocam. É muito interessante quando, durante a emancipação da alma, nós temos oportunidade de visitar flashes relacionados às nossas reencarnações passadas. E é muito interessante, se algum de vocês já passou por isso, vai saber,
que muitas vezes nós presenciamos uma cena de uma vida passada e a gente sabe que é real. Não me perguntem por quê, há um sentimento interior que aquilo não é fantasia, aquilo realmente aconteceu. É sempre uma dúvida, mas a dúvida faz parte do médium, faz parte de todos nós. Mas no fundo, se nós continuarmos questionando, buscando esse autoconhecimento, a gente vai concluindo que aquilo era real. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? Que nestes flashes, nestas cenas relembradas do nosso passado, muitas vezes nós visualizamos feições diferentes. Eu vejo uma cena, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa, e eu sei que aquela sou eu, ou aquele é você. Mas não é o mesmo rosto de hoje, nem as mesmas circunstâncias, nem o mesmo local. E aí eu sei que aquele outro que está aparecendo naquela cena é fulano, mas não é a aparência do fulano. Então é isso aqui. Tá? Pode ser que aquilo que eu estou pensando do fulano se refere a uma outra existência. Só que nós temos flashes somente. Por isso que os nossos sonhos muitas vezes são confusos. A gente não sabe muito bem situar, mas isso é agora, isso é depois. Nossa, parece uma bagunça. Isso sem falar que nós não passamos, por exemplo, a noite inteira em uma única emancipação. Vocês se recordam que quando eu falei genericamente das 3 possibilidades de experiências na emancipação, vocês se recordam que eu falei que às vezes numa mesma noite pode acontecer os 3? É porque é muito comum que você emancipe-se, ou seja, sua alma emancipa, seu corpo está dormindo, tem uma experiência de algumas horas, 1, 2, 3 horas, e depois ela retorna ao plano físico. Às vezes você acorda, às vezes não, às vezes você passa por uma outra etapa da emancipação. Depois você muda novamente, pode emancipar-se novamente, sair para uma outra experiência, uma outra tarefa, uma outra visita, por algumas horas depois retorna novamente. Robson Pinheiro, no livro que ele vai publicar, Desdobramento Astral, e eu recebi assim um bônus, os primeiros 4 capítulos, e estou achando interessantíssimo, não vejo a hora desse livro sair. Não é um livro psicografado, é um livro que o próprio médium Robson Pinheiro está escrevendo, das experiências de 35 anos de desdobramento que ele tem. E aí ele conta que ele, geralmente, os seus desdobramentos conscientes duram cerca de 2 horas, aproximadamente. Então, 2 horas de desdobramento, ele retorna ao plano físico, permanece, às vezes, acordado, sonolento, às vezes levanta para beber uma água, volta, durante 4, 5 minutos, depois ele adormece de novo, vai para outro desdobramento e volta, e assim à noite. Então, por isso que fica muito confuso no dia seguinte. Nós estamos falando, muitas vezes no caso do Robson, de médiums que já trabalham há muito tempo com a sua faculdade mediúnica, mas mesmo ele afirma que ele quase não se recorda dos seus sonhos, até porque ele diz que ele pede aos mentores o esquecimento, porque senão fica muito difícil ele administrar essas lembranças, essas memórias na vigília, porque às vezes são memórias muito fortes, muito dramáticas, então ele pede o esquecimento. Então vejam só, via de regra, nós temos estes flashes, mas não sabemos nem a ordem em que isso se deu, por isso que fica tudo muito confuso. Eu acho que eu sonhei com fulano, mas parece que a gente estava num lugar esquisito. Não, mas parece que fulano também estava, mas aí já era outro. Não é? Por quê? Porque nós não temos esta memória, né, absoluta. Principalmente nós não temos essa memória cronológica, né? Fica tudo muito misturado. Bom, vamos continuar. Na questão 407, Kardec pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Interessante isso, hein? Será que eu preciso estar adormecida por completo para que a minha alma se desprenda do corpo físico? E eu inicie o que eu chamo de emancipação da alma? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre
quanto mais fraco for o corpo. É assim, aí já é um comentário de Kardec a essa questão. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Eu não sei vocês, mas já aconteceu também comigo de eu estar sonhando, geralmente é quase um pesadelo essas situações, como eu já disse anteriormente. Eu acordo com aquela taquicardia, naquela sensação real que eu estava vivendo aquilo. E aquilo dura 1 minuto. Porque aí eu respiro fundo, volto, elevo um pensamento à espiritualidade superior, a Jesus, ao meu mentor, e já me vejo, antes mesmo de adormecer, de volta no sonho. Ou seja, quer dizer, eu entro num torpor e já volto para continuar o mesmo sonho. Então é isso, tá? É isso aqui que eles estão explicando. Então não é preciso que você esteja ferrada no sono para que haja emancipação da alma. Um simples torpor dos sentidos pode facilitar a sua emancipação. Mas é com todo mundo? Não. É todos os dias? Também não. Mas quando que é? Nós temos o controle sobre isso? Não, geralmente não temos o controle sobre isso. O fato é que assim se dá. Lembrem-se que também a ciência espírita está em constante pesquisa, busca de respostas. Então, tem muitas questões ainda que nós não sabemos a resposta. Nós ainda não temos o controle do mecanismo, né? Então, essa é uma delas. Então, nós sabemos que isso se dá, que é possível a emancipação com o início do torpor dos órgãos físicos, vamos dizer assim, com aquele início da sonolência, do adormecimento. Não é necessário o sono profundo, mas nós não sabemos como que isso efetivamente se dá. A grande busca dos médiuns que trabalham com desdobramento consciente é justamente educar e controlar essa fenomenologia. Mas segundo o próprio Robson Pinheiro afirma nesse estudo que eu estou acompanhando, que ainda vai ser publicado, ele diz que por mais que ele estude, ele tem um padrão que ele adquiriu através da disciplina, dos métodos que ele tem, porque ele se disponibiliza todas as noites para esse desdobramento a trabalho, ou seja, ele se dispõe a trabalhar com os espíritos desencarnados todas as noites. Então ele afirma, por exemplo, que uma das regras que ele tem na vida dele é que depois das 10h30 da noite, ele já está se preparando para deitar. Porque 11 horas o combinado é que ele esteja disponível aos espíritos que vão auxiliá-lo nesse desdobramento consciente. Então, olha só a disciplina. Então, ele diz assim, olha, mesmo quando eu recebo, às vezes, um amigo ou outro na minha casa, eu já aviso que 10 horas da noite eles têm que ir embora. Nem 1 minuto a mais. Então, é uma disciplina, né? É uma chatice o médium, mas é assim que ele encontrou a forma de regular parcela das suas faculdades mediúnicas. Mas ele afirma que a variação dos desdobramentos, a facilidade ou dificuldade, ele não tem controle sobre isso. Ele sabe que os espíritos o auxiliam neste desdobramento consciente, que ontem eu comentei para você. Desdobramento consciente é considerada a emancipação da alma a serviço. Ou seja, aquele espírito, ele se coloca disponível para trabalhar com espíritos e, via de regra, ele tem tarefa nesse quesito. E ele estuda para isso, ele se prepara para desdobrar-se. A emancipação da alma é algo que todo mundo tem. Nós nem nos demos conta disso, mas temos. Bom, mas vamos continuar. Questão 408. Vamos ver se ela é comprida. Não, é curtinha, acho que dá para a gente ver nesse 1 minuto que falta. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu tenho a oportunidade de ouvir uma ou outra coisa também na minha vigília. Às vezes eu me distraio por alguns segundos na frente do computador que eu estou trabalhando e parece que eu escuto uma coisa lá atrás, me vem uma ideia de alguma coisa lá atrás, e aí eu falo assim, mas de onde que veio isso? Às vezes vem
de algum alerta do mentor, ou de alguma solução, de algum direcionamento, de algum estudo, de algum livro que eu tenha que reler ou ler, né, que eu recebo durante o dia. Então, isso também pode acontecer no momento em que você se dispõe a adormecer, né, ou mesmo em instantes em que você está recobrando a sua consciência no amanhecer. Às vezes escuta uma palavra ou uma frase com uma orientação para que você realize aquilo durante o dia. Então, dizem os espíritos que pode ser, gente, não é sempre, pode ser eco de algum espírito que queira se comunicar com você. O pode indica possibilidade. E não que toda vez que você pensa ouvir frases ou palavras, isso sempre seja de um espírito. Pode ser apenas tão somente você. Você que pensa o tempo inteiro. Bom, eu agradeço a presença do Carlos, da Mari, do Anderson. O Anderson colocou uma pergunta aqui pra gente, diz ele, aliás, um comentário. Cris, uma pergunta. Eu tive um sonho com umas pessoas e alguns símbolos. Depois de ver a primeira pessoa no sonho, logo vi uma cobra vermelha. Depois vi uma outra pessoa e assim vi uma cobra verde. Por fim, entrei num porão escuro e vi uma terceira pessoa. E logo me deparei com uma cobra preta querendo me picar. Depois de acordar, fui logo na internet ver o que significava, o que representava este sinal de cobra e cada cor. Isso é possível? A previsão da seca no Egito foi por meio de sonhos? Pode. Bom, aqui duas coisas. Segundo a resposta que a gente viu na questão 404 dos espíritos, esta simbologia ela não é verdadeira, ela não é matemática. Mas nós precisamos entender o seguinte, foi bom você lembrar de José no Egito, né? Porque talvez seja a interpretação de sonhos que mais fixa a nossa memória, que está lá no Velho Testamento. O Egito trabalhava com grande simbologia. A religião egípcia era repleta de símbolos. Símbolos, amuletos, rituais, muitos deuses. Nós não podemos nos esquecer que, apesar de José não ser egípcio, ele estava vivendo no Egito já há algum tempo. Isso quer dizer que José, mesmo se mantendo fiel à crença judaica, ele já tivesse, vamos dizer assim, muito acostumado a toda esta simbologia que marcava profundamente a vida religiosa egípcia. Os egípcios sempre foram muito religiosos, né? Povo muito ritualístico, e os egípcios muito marcados por esta simbologia, por este culto simbólico do além, do sobrenatural, das forças extracorpóreas. Então, é absolutamente natural que José, em seus sonhos, aliás, não foi José que sonhou. Então, é natural que o faraó tivesse estes sonhos na forma simbólica. E era absolutamente natural que José houvesse bem de interpretá-los, primeiro que ele estava acostumado, para ele a simbologia era algo natural, algo do cotidiano egípcio, e segundo, nós não podemos nos esquecer que José certamente não estava sozinho. Então, José certamente estava intuído pelo seu mentor ou por outros benfeitores, que certamente também haviam trabalhado para a criação dessas imagens simbólicas para o profeta, para o faraó. Então, não existe acaso. Quer dizer, José teve um papel bastante significativo no Egito. O Egito, vamos dizer assim, fugiu, né, de uma grande crise, vamos dizer, por conta da boa interpretação que José fez dos sonhos do faraó. Então, nós podemos imaginar que no plano espiritual houvesse um trabalho de uma coletividade de espíritos. Alguns trabalhando junto ao faraó, outros que trabalharam junto a José, e outros ainda que trabalharam para que o faraó chegasse a José, ou José chegasse ao faraó. Então, quando a gente fala, quando os espíritos falam que não existe essa matemática nessa simbologia, é para que nós todos evitemos buscar muito soluções nessa parte mística, que não tem muito embasamento, nem científico, nem de estudos, nem no campo dos anais religiosos,
são as buenadichas, né? Alguém acha que é tal coisa, escreve, começa a passar, e toda vez que você for sonhar com aquilo, todo mundo, 1000 pessoas sonhando com uma cobra vai ter o mesmo significado. Então, isso que eles falaram que não. Mas nós não podemos fugir da existência de símbolos para nós, né? Para nós. Porque nós ainda trabalhamos com símbolos, né? Então, muitas vezes, quando temos um sonho com imagens simbólicas, nós precisamos conversar conosco, qual o sentimento que temos quando nos recordamos daquela imagem dos nossos sonhos. Será que é medo? Será que é apreensão? Será que é desconfiança? Em geral, os répteis lembram um pouco de tudo isso. Desconfiança, medo, um alerta, cuidado. Mas será que é isso mesmo? Ou será que eu estou criando estes sentimentos temerosos relacionados àquelas pessoas que eu visualizei? É complexo, Anderson, a interpretação de um sonho. Eu não me arrisco a interpretar, não. Nem os meus, muito menos os seus. Eu só queria que vocês entendessem essa questão da simbologia. Tem sim um significado simbólico, algumas imagens, mas não existe uma regra geral. Não tem nenhum texto que a gente vá ler, fulano diz que cobra isso. Desconfie. Uma boa noite para vocês. Até amanhã, às 7 horas, para a continuidade dos nossos estudos.